Podemos, Patrícia? Podemos. Dá um minuto só para mim, tá 30 segundos. Tá bom. Só tô dando orientações para os filhos, tipo, ninguém grita, diminui a televisão, aquelas coisas, segura a cachorra. Tem uns problemas. Bom, gente, então a gente vai começar. Boa noite para todo mundo, para a nossa reunião aqui de quinta-feira da Unidade de Aterosclerose, hoje é dia do professor. Desde já aqui deixar os parabéns para a Patrícia, a nossa professora convidada, a todos os professores aqui do grupo. A gente está no dia do professor dando aula e assistindo aula, né? Fazendo exatamente aquilo que a gente faz toda semana. Bom, gente, hoje o tema da nossa aula, eu já agradeci aqui a Patrícia pela disponibilidade de participar, vai ser reabilitação cardíaca. Esse, como eu estava comentando há pouco, é uma daquelas dívidas que a gente tem com a nossa formação enquanto cardiologista. É um tema que a gente vê nas diretrizes, que a gente vê nas evidências, que a gente discute muito artigo sobre o tema, que a gente às vezes até sabe do benefício, mas que infelizmente às vezes não está agregado na nossa prática clínica. E normalmente o que gera essa inércia terapêutica é falta de intimidade, é falta de conhecimento de fato do método. É tão impressionante isso que às vezes o indivíduo não sabe prescrever. O indivíduo não sabe solicitar, não sabe pedir uma autorização para o convênio, porque de fato ele desconhece o tema a tal ponto de ele não conseguir fazer uma solicitação. Então, fica até como uma dívida com a nossa formação, essa aula, e quem vai nos brindar com esse tema é a Patrícia Oliveira, que é médica da Unidade de Reabilitação do INCOR e médica da Unidade de Cardiologia de Exercício do Hospital Sírio-Libanês. Patrícia, o tempo é seu, use como você quiser, e a gente, no final, vai fazer a moderação e as perguntas. Tá bom, Eduardo, obrigado pela apresentação, parabéns para nós, né, que assim, nossa formação não é de professor, mas nós caímos nisso aí, né, no INCOR não tem jeito, hospital e escola nós estamos aí. Eu comecei a montar uma aula de reabilitação, depois eu vi no Instagram, porque o Pablo tinha me falado só de reabilitação, depois eu vi no Instagram, reabilitação que o clínico deve saber, então eu mudei um pouquinho o enfoque, e realmente, como o Eduardo falou, é uma área que está melhorando, viu, Eduardo? Só o fato da gente saber que nós temos essa deficiência já é um ponto muito positivo. Então, eu vou tentar falar um pouquinho para vocês a respeito da reabilitação cardíaca de uma maneira mais geral, para que todo mundo possa entender, e aí umas dicas um pouco mais práticas para o nosso dia a dia realmente, né? Então, vamos ver aqui, só porque a gente testou em... Ô, Pablo, agora não vai para frente. Então, assim, a reabilitação cardíaca, qual é o conceito, né? Então, a reabilitação é a soma das atividades necessárias para assegurar os pacientes que sofreram qualquer evento cardíaco as melhores condições físicas, mentais e sociais, de modo que eles possam restabelecer e assumir como o seu normal, né, o seu lugar na comunidade. Então, essa é a definição de reabilitação cardíaca. A reabilitação cardíaca, nós temos assim alguns tabus, né? Então a gente sabe, lá na década de 30, quando a gente tinha um problema cardíaco, a gente tinha que economizar energia. Então, repouso prolongado, ninguém fazia nada. Década de 40, isso começou a mudar, atividades passivas, o paciente já podia sentar. Década de 50 foi melhorando. Na década de 60 começaram a discutir. Então, esse programa de reabilitação, quer dizer, alguma coisa tinha que mudar, principalmente pós-infarto. Na década de 70, começaram a estruturar alguns programas de reabilitação e começaram a pensar nisso, tipo, vamos sentar o paciente na cadeira, né? Na poltrona. Na década de 80, nós começamos a ter alguns trabalhos. Na década de 90, onde nós tivemos algumas coisas mais robustas, e no ano 2000, a reabilitação ganhou maturidade, principalmente por conta dos guidelines, dos trabalhos com um número maior de pacientes. Então, os trabalhos reforçaram aí
a ideia do exercício do programa de reabilitação cardíaca. No ano 2000 para cá, nós vamos ver aí nos guidelines mais para frente. Então, hoje, a reabilitação cardíaca, ela é vista como uma polipílula, é vista como um remédio mesmo. E ele deve ser, esse remédio, como todos os outros, né? O paciente tem que tomar essa estatina, beta-bloqueador e fazer exercício. Ele deve fazer exercício diariamente de forma regular. A gente tem que prescrever o exercício e a reabilitação como forma complementar ao tratamento do paciente pós-evento. E a reabilitação cardíaca não é só o exercício é um dos pilares, é um importante pilar da reabilitação, mas é um contexto, né? Então, é fazer exercício regular, é ter uma dieta saudável, redução de estresse, controle de tabagismo, aderência, melhorar e reforçar a aderência, a assiduidade à terapia medicamentosa. Então, a reabilitação é um todo, é um programa multiprofissional e o exercício é um pilar. Então, aqui é uma parte da nossa equipe, mostrando que o programa é multiprofissional, tem que ter médicos, fisioterapia, enfermagem, educação física, psicologia, assistente social, nutrição, todo mundo para envolver e melhorar a qualidade de vida desse paciente que sofreu um evento. Então, a reabilitação, ela pode, como nesse trabalho mostra, que a reabilitação, ela também envolve uma prevenção primária, quer dizer, mudança de estilo de vida, e uma reabilitação como prevenção secundária, quando o paciente já teve um evento e a gente quer, além de melhorar o que ele perdeu, então, fazer com que ele volte ao que o paciente era antes do evento, melhorar os fatores de risco, melhorar as condições pré-evento, né? Os efeitos fisiológicos do exercício, como o Eduardo falou, a gente até sabe já, a gente discute. Então, que o exercício é importante para fatores de risco cardiovascular, que ele melhora a capacidade funcional e capacidade aeróbia, que ele melhora a função endotelial, reduz e faz melhora a modulação autonômica, principalmente reduzindo a atividade nervosa simpática, que é uma linha forte de pesquisa lá na nossa unidade, melhora o limiar anginoso, melhora a qualidade de vida, aspectos psicoafetivos, isso a gente já sabe. E eu não vou entrar em aspectos os fisiológicos, em mecanismos, que isso acho que é uma aula só para isso. Eu vou tentar deixar um pouco mais prática essa aula, que na realidade, como que a gente vai lidar. Então, os fatores fisiológicos a gente já está bem definido na literatura. Mas será que a reabilitação é uma estratégia custo-efetiva, né? Então, uns anos atrás, quando eu comecei na reabilitação, a gente começava a dar aula e você falava, olha, melhora a angina, melhora a qualidade de vida, melhora tantas coisas, aí alguém perguntava, mas melhora a mortalidade? Como se o remédio não melhorar a mortalidade, não resolve nosso problema. Mas ainda bem que nos últimos anos os trabalhos começaram a melhorar, mostrar efeito na mortalidade e na hospitalização, mostrando que realmente a reabilitação é uma estratégia custo-efetiva, né? Nós temos alguns trabalhos importantes que foram marcos para a gente importante, esse de 2002, mostrando que quanto maior a capacidade funcional dos pacientes, maior a sobrevida, né? Isso já foi um grande marcador. Então, se você tem uma capacidade, para você melhorar a sua capacidade, você tem que fazer alguma coisa. E a reabilitação, ela é uma importante ferramenta para que a gente melhore a qualidade de vida, mais a capacidade funcional desses pacientes. Logo depois, nós tivemos esse trabalho no Circulation, que mostrando, foi um follow-up de 20 anos, mostrando também um marco muito importante para a reabilitação e a atividade física, mostrando que os pacientes que tinham maior capacidade funcional morriam menos. E nesse caso, para cada 1 MET de incremento na capacidade funcional, eu tive um risco relativo, uma redução do risco relativo de morte em 12%. Isso é muita coisa, né? Então, isso foi um marco muito importante também para a gente, para o exercício e para a reabilitação cardíaca. E aí, outros estudos mostrando também que os exercícios, esse é um trabalho com quase 800 homens, era um trabalho que você pergunta para o paciente o que ele faz de atividade física, é um self-report, e ele mostrava, e o que ele mostrou?
que os pacientes também, os pacientes que eram sedentários, que não faziam nenhuma atividade física, eram os pacientes que tinham maior mortalidade. Os pacientes que faziam atividade de leve a moderada é que tinham maior benefício, né? Desculpa, o paciente melhorava a mortalidade, mas os pacientes com leve mais moderada e mais vigorosa, eles ainda melhoravam aí o risco de mortalidade. A gente sabe hoje, isso a gente não vai discutir agora, mas que essa curva aqui é uma curva não mais em J, é uma curva em U, quando a gente não tem nada, quando você é muito sedentário, aumenta muito o risco de mortalidade, mas quando aumenta muito a intensidade do exercício, eu também aumento muito essa mortalidade. E nós falamos assim, capacidade funcional melhora mortalidade, reduz mortalidade, né? E será que o exercício melhora a mortalidade? Esses são os dados lá do INCOR, da nossa unidade, mostrando que os pacientes, após 6 meses de reabilitação, isso a gente chama de fase 2, que eu vou falar mais para frente, eles tiveram um incremento significativo da capacidade funcional e aqui em VO2, né? Então, os pacientes, uma média de 20% de incremento de VO2, quanto menor a capacidade funcional dos pacientes, maior o incremento de VO2. Eu falo que os pacientes são muito ruins, eles melhoram muito. De 1 para 2, eles melhoraram 100%, mas porque quanto pior a capacidade funcional, maior o ganho desses pacientes. Isso a gente tem, quer dizer, os pacientes que têm uma severidade maior, que antes a gente pensava o paciente que é mais grave tem que fazer menos, hoje a gente sabe que o mais grave se beneficia mais do programa de reabilitação. Então, aqui a gente mostra que o programa de reabilitação incrementa a capacidade funcional e nós vimos que capacidade funcional aumentada, eu reduzo mortalidade. Esse trabalho que saiu no JACC em 2017 é um braço de um grande trabalho do Stability, que foi mais ou menos com 15 mil, quase 16 mil pacientes, mostrando, então, a redução de mortalidade nos pacientes com doença coronariana crônica. Então, os pacientes que tinham uma capacidade funcional maior, os pacientes que faziam mais atividade por semana, e aqui em METs por hora, eles tinham uma redução significativa de mortalidade por todas as causas. Só para relembrar, então, vocês, eu falei de VO2 e falei de METs, né? Relembrar, então, que METs é nosso metabolismo, é o quanto que eu gasto de energia no repouso, que é um MET, e um MET equivale a 3,5 ml de oxigênio consumido por quilo por minuto. Então, é uma equivalência aí entre METs e VO2, e aqui, então, em relação à quantidade de atividade, energia gasta por semana, mostrando, então, uma redução da mortalidade. E aí, esses trabalhos, então, eles deram mais tranquilidade para a gente, reforçaram aquilo que a gente já sabia, mas nós estávamos precisando de dados mostrando uma redução significativa aí, e nós temos algumas meta-análises em relação a isso também. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma redução por mortalidade de todas as causas. Os pacientes que fazem atividade leve, a redução não é tão importante. Atividade Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Eduardo? É que tinha mutado. Tinha mutado, Então, as atividades moderadas ou atividade um pouco mais intensa, teve redução de 25% a 30% na mortalidade. E aqui nós podemos ver que a mortalidade por todas as causas cardiovasculares, MACEs, infarto, só não tivemos grande benefício nos pacientes nos pós-AVCs, né? No AVC. Esse mesmo... Opa. Acho que... Então, outro trabalho, esse aqui é uma meta-análise também que dos pacientes com doença coronariana crônica, mostrando, então, com 27 trials, né, que eu tenho uma redução de risco relativo em 26% nos pacientes, quando eu comparo os pacientes com reabilitação e o tratamento usual, né? Esse aqui, então, hospitalização, redução de 18%, a gente pode ver
que eu tenho um benefício em quase todos os trabalhos mostrados, né? Bom, com isso, então, nós já temos evidências importantes para os guidelines, e aí vieram os guidelines, né? Em 2013, o AHA, então, ele colocou a reabilitação nos pacientes com insuficiência cardíaca, colocando que uma classe A, nível de evidência, ou classe 1, nível de evidência A, para os pacientes estáveis, que realmente, nesse caso, ele colocou como uma segurança e a reabilitação como seguro, né? E 2A para os pacientes em relação à mortalidade. Mais para frente agora, em 2019, então o ESC colocou a atividade física mais uma vez como uma polipílula, e a reabilitação cardíaca, né, baseado nos exercícios, mostrando, então, ser efetivo na redução de mortalidade e hospitalização, colocando como nível de evidência um A para esses pacientes com doença coronariana. E aí nós temos nas diretrizes nacionais, no pacientes com insuficiência cardíaca classe 1, nível de evidência A, e principalmente para pacientes pós-hospitalares, pacientes com insuficiência cardíaca 2A. E aí nós temos outros trabalhos mostrando, então, a indicação nível 1, classe 1A para reabilitação nos pacientes com doença cardíaca. Bom, do NNT nós temos alguns trabalhos também prévios, esse aqui é de 2012, mostrando custo-efetividade da reabilitação, o NNT está em 66 e 49, então eu posso ter aí ele muito parecido com os outros, com os medicamentos que a gente acaba usando, então a gente tem que colocar no nosso rol aí de medicamento, o NNT vale a pena da reabilitação. Um trabalho que saiu alguns anos atrás, que foi apresentado num congresso no AHA, gerou muita discussão, porque eles compararam que a intervenção percutânea com colocação de stent e o programa de reabilitação, mostrando que o programa de reabilitação era mais efetivo do que a colocação de stent, mostrando desfechos. Na realidade, é um trabalho que teve muito viés, porque eles pegaram, lógico, os pacientes que eram mais graves colocavam stents, né? Os pacientes que tinham lesões mais importantes colocavam stent. Mas isso não dá para a gente falar, não coloque stent, faça reabilitação, né? Não é isso. É que a reabilitação não trata um vaso, né? A reabilitação é um contexto, como eu falei, controle de fatores de risco. Então, no final, é importante colocar o stent, mas é importante fazer a reabilitação. Se eu for colocar um stent que custa 15 mil, a reabilitação custa 300, então eu posso pagar a reabilitação por 4 anos. Não é bem isso, né? Mas foi mais ou menos essa discussão que foi gerada nessa época. Bom, se eu tenho que eu reduzo internações hospitalares, e em torno de 25% a 40%, é custo efetivo, né? Reduz a admissão hospitalar por dor, em 25% a 40%, é custo efetivo, né? E muito importante, principalmente nos idosos, admissão hospitalar por queda, em torno de 50%, isso aqui, independente de ser paciente com doença cardiovascular ou não. E o programa de reabilitação é seguro? Sim, o programa de reabilitação é seguro, né? A taxa de evento é 112 pacientes por hora, infarto 300 mil pacientes por hora, taxa de mortalidade 790, e o risco é muito baixo. Eu falo que o risco na reabilitação é mais baixo do que numa academia. Esses pacientes são pacientes que são bem avaliados, a gente conhece os antecedentes, faz uma prescrição, eu vou mostrar para vocês, individualizada, então eu minimizo o risco. Eu tenho uma equipe preparada para aquele paciente. Sendo que numa academia, os indivíduos, hoje, inclusive, a gente preenche o questionário, né? E então a gente não sabe muito bem com quem a gente está lidando. Então, o risco da reabilitação, de ter um evento, é muito baixo. Quando a gente fala em segurança, o risco é de você ter uma arritmia, de você, né, de ter arritmia, de ter AVC, de ter angina, de ter um infarto. Então, de complicações, o risco é muito baixo. Esse trabalho do Heart Failure Action, né, ele mostrou que de efeitos adversos com exercício e tratamento usual,
eu não tive diferença significativa. Alguns trabalhos mostram até que com o exercício a gente tem redução dos efeitos adversos, né? Esse trabalho foi um trabalho que gerou polêmica também, porque o desfecho primário era exercício e mortalidade, né? Só que eles fizeram, e no final desse trabalho, no final de 3 anos, nós não tivemos modificação, não teve efeito positivo na mortalidade nesse grupo de pacientes, mas o grande problema é que 30% só dos pacientes aderiram ao programa de reabilitação, ao programa de exercício. Então, o remédio pode ser um ótimo remédio, pode ter redução de 50% de mortalidade, pode ser... só que se nós não tivermos, se o paciente não tomar o remédio, não adianta, né? Isso acontece também na reabilitação. Bom, mas quais são as indicações do programa de reabilitação? Na realidade, todos os pacientes pós-evento cardíaco. Então, antes a gente falava só infarto em síndrome coronariana aguda, mas não é, pós-revasc, pós-angioplastias, pacientes angina estável, pós-operatório de troca valvar, transplante cardíaco, insuficiência cardíaca crônica estável, doença vascular periférica, doença coronária assintomática e hoje sintomática. Nós estamos com um trabalho na unidade com angina refratária, logo nós vamos ter estudos aí de segurança nesses pacientes, pacientes pós-dispositivos, implantes de dispositivos. Então, nós temos várias indicações para programa de reabilitação, mas o paciente pós-evento cardíaco, ele tem indicação. E qual o tempo para o início da reabilitação, né? O pós-operatório de cirurgia cardíaca é em torno de 30 dias. O pós-infarto anterior, também em 30 dias, eu vou explicar um pouquinho por quê. Os pacientes pós-infarto inferior e lateral, 15 dias. E os pacientes que internaram com insuficiência cardíaca e que estão estáveis, início imediato, né? Então, a gente fala assim, mas o paciente com insuficiência cardíaca acabou de receber alta, pode começar? Mas no hospital, ele está fazendo uma fisioterapia, ele está fazendo exercício. Então, a questão é dar continuidade a esse tratamento, que também faz parte do tratamento da insuficiência cardíaca. O pós-infarto anterior, que nós damos um tempo maior, porque esses pacientes eles desadaptam mais com o exercício, né? Principalmente os pacientes que já iam desadaptar de todo jeito, aqueles pacientes que têm BNP alto, aqueles pacientes que vão evoluir com insuficiência cardíaca, o exercício um pouco mais intenso, ele pode sobrecarregar e piorar esse remodelamento, e aí desadaptar esse ventrículo, aumentar o risco de arritmias, dilatação, paciente fazer quadros de descompensação de insuficiência cardíaca. Então, nós esperamos 30 dias por infarto anterior, e o infarto inferior ou lateral, 15 dias, eles já podem começar o programa de reabilitação, que não tem nenhum problema. Então, existem também algumas referências, né? Eles falam, olha, os pacientes que tiveram infarto não complicado ou tratamento percutâneo, esses pacientes que têm fração de ejeção normal, discretamente reduzida, em 14 e 15 dias, eles podem começar. Os pacientes pós-operatório, nós falamos de revascularização, mas os pacientes pós troca de válvula ou algum outro procedimento cirúrgico, também em 4 semanas, né? Eles podem iniciar o programa de reabilitação. Quais as estratégias, né, da reabilitação? A reabilitação cardíaca, nós falamos que tem dois tipos, né? Que é o exercise only e o total care. O exercise only é só o exercício, apesar de a gente estar falando que a reabilitação é um contexto e o exercício é um tripé, nessa estratégia o exercício é o foco principal. E o total care é esse cuidado multiprofissional em equipe, que nós falamos no começo e o que nós preconizamos na unidade de reabilitação do INCOR há muitos anos, né? A reabilitação, de uma maneira didática, ela é dividida em fases, né? A fase 1, que é a fase intra-hospitalar, é a fase do evento até alta. Essas fases mudaram um pouquinho, porque antigamente o paciente tinha um evento, ficava 15 dias internado, o paciente operava, demorava para receber alta, né? Então, ele tinha um efeito do leito, um efeito do hospital, de internação prolongada em UTI, o que hoje hoje nós temos até o fast track, né, das cirurgias, então
o paciente internou porque teve um evento, teve um infarto, em 3 dias ele está indo embora direto do PS, né? Faz angioplastia e vai embora. Então, a nossa fase 1 encurtou um pouquinho. Então, hoje a gente chama de fase precoce, que é logo quando o paciente começa, logo após a alta, e a reabilitação mais tardia. Então, de uma maneira didática, nós vamos continuar. Então, a fase 1 intra-hospitalar, a fase 2 seria a fase da alta até os 3 primeiros meses, a fase 3 de 3 meses até 1 ano, e a fase 4 após 1 ano, ou é a fase de manutenção. O que a gente fala é que, assim, a fase 3, que até 1 ano, eu consigo exatamente reabilitar, tentar melhorar o que o paciente perdeu no evento. E após 1 ano, a prevenção secundária, controle de fatores de risco, né? A fase de internação, quer dizer, do evento até a alta, é importante para prevenir a perda da capacidade funcional, é para que o paciente tenha um retorno rápido às condições físicas pré-internação, reduzir complicações respiratórias, reduzir o tempo de internação. Os exercícios são mais passivos, né? Tem alguns, hoje a gente já tem bastante exercícios ativos também, caminhadas de leve intensidade, caminhada no corredor. Hoje, até o pessoal da fisioterapia tem incrementado, então dá pezinho para o paciente fazer, faz bicicletinha na própria internação. Existem alguns trabalhos mostrando também um benefício, atividades passivas já têm um benefício, e até de eletroestimulação, eu tenho um benefício cardiovascular, principalmente os pacientes com insuficiência cardíaca, que tem uma caquexia muscular, que tem uma perda muscular importante. Esse é um trabalho da nossa unidade, com eletroestimulação nos pacientes internados com insuficiência cardíaca classe funcional 4, com disfunção ventricular importante, mostrando redução de atividade simpática, melhora de fluxo muscular periférico, melhora de caminhada de 6 minutos e, com isso, melhora de capacidade funcional desses pacientes. Uma outra estratégia também que melhora sistema cardiovascular é o treinamento muscular inspiratório, que esse é também uma estratégia intra-hospitalar. Na fase 2, então, da alta até os 3 meses, dos 3 meses, que essa eu acho que é a parte importante, que é a reabilitação hospitalar, né? Ela melhora a capacidade funcional dos pacientes, auxilia na modificação dos fatores de risco, recupera a autoconfiança, a percepção corporal. Uma coisa muito importante é que a gente sabe que os pacientes, nos primeiros meses após o evento, são pacientes que estão sensibilizados. Então, tudo que a gente fizer para eles, nesses 3 meses, funciona melhor, né? É o paciente que vai aderir mais ao remédio, é o paciente que vai parar de fumar porque morreu de medo. Então, eu falo que esse medo é importante para o paciente. E a reabilitação também, né? Essa fase 2 é uma fase de risco, nós vamos ver essa estratificação de risco, mas é uma fase importante para a gente modificar o estilo de vida desses pacientes. Um programa o programa de reabilitação nessa fase tem que ser individualizado e supervisionado. E o que nós fazemos, né? Na realidade, nós fazemos uma estratificação de risco desses pacientes. Quando a gente fala de estratificação de risco, não é do risco cardiovascular de ter um novo evento, mas é o risco do paciente ter algum evento durante o exercício físico. Isso é importante. Nós fazemos uma anamnese, que é história clínica, exame físico, quer dizer, conhecer esse paciente, o histórico dele, o histórico em relação ao exercício, a capacidade funcional dele pré-evento. Realizamos o exercício físico e avaliação funcional e avaliação de esforço, ou do teste de esforço, para a estratificação de risco, um risco baixo, moderado, alto risco, para a reabilitação, para o exercício físico. Existem contraindicações para o exercício, para o programa de exercício? Tem. A contraindicação, eu falo que ninguém vai mandar o paciente com angina instável para fazer reabilitação, exercício. Então, a gente não precisa nem se ater, quer dizer, o paciente com insuficiência cardíaca descompensada, ele não vai fazer, o paciente com alguma doença infecciosa, né? É um paciente que tem contraindicação, mas aí a gente não precisa nem se preocupar, porque o próprio clínico não vai encaminhar para o programa de reabilitação. Então, quais são isso eu acho importante a gente se ater para quais os pacientes que a gente tem que ter maior cuidado? Quem são os pacientes de baixo risco?
São os pacientes que não têm disfunção ventricular importante, não têm arritmias complexas, os pacientes que tiveram eventos não complicados, internações de curta duração, não têm insuficiência cardíaca, pacientes assintomáticos e com capacidade funcional acima de 7 metros. Esses pacientes têm baixo risco. Capacidade funcional é uma coisa super importante no risco cardiovascular. Eu falo que se o paciente ele tem uma boa capacidade funcional, ele vai dar uma corridinha para pegar o ônibus e ele não chega no máximo dele, aquele exercício não é intenso. O paciente que tem uma baixa capacidade funcional, qualquer esforço que ele faz, ele vai chegar no exercício intenso, que é o maior risco para ele. Os pacientes com risco moderado, aqueles que têm uma disfunção limítrofe, que têm sintomas, mas com ou sintomas ou sinais, alterações eletrocardiográficas entre 6 e 7 médios. Né? E os pacientes de alto risco, aqueles pacientes que têm disfunção ventricular grave, que têm arritmias ventriculares complexas, que fizeram infarto muito complicado, com choque cardiogênico, com tempo de internação prolongada, capacidade funcional reduzida. Esses pacientes são pacientes que merecem um cuidado maior. E eu não estou dizendo que esses pacientes têm contraindicação. Esses pacientes têm muita indicação, mas com uma atenção maior para orientação e supervisão. Para a estratificação de risco, então, a gente faz avaliação funcional, que pode ser pelo teste de esforço ou teste ergométrico simples. Nós vamos avaliar o eletrocardiograma, quer dizer, a presença de isquemia, arritmia, comportamento da frequência, pressão arterial, e vai nos ajudar a prescrever o treinamento, e nós vamos falar sobre isso pela essa fórmula de Carvone. O teste cardiopulmonar, para a gente, é o nosso gold standard para a reabilitação cardíaca, né? Além dele avaliar tudo que o teste ergométrico simples avalia, quer dizer, o eletrocardiograma, comportamento de frequência, pressão arterial, ele nos fornece parâmetros prognósticos desse paciente, ele avalia a capacidade funcional desses pacientes de uma maneira objetiva, ele me dá números para a classe funcional e também nos dá limites mais objetivos para a prescrição de treinamento. Então, o teste cardiopulmonar, para a gente nessa fase, é importante, nem todo mundo tem, nem todos os serviços têm, mas a gente precisa saber que ele é importante. Né? Os pacientes de baixo risco, a gente orienta aqui na fase 2, nessa fase pós-evento, até os 3 primeiros meses. Então, são de 6 a 18 sessões. O paciente, ele não necessariamente precisa de uma atividade supervisionada, a gente orienta a fazer de 6 a 12 sessões supervisionadas, depois a gente dá alta com orientação à distância. O paciente de risco moderado a alto risco, eles sempre fazem as primeiras sessões monitorado com eletrocardiograma e com uma supervisão clínica permanente. Isso é a mesma coisa, então, os pacientes de fase 2, aquilo que a gente estava falando, os pacientes devem fazer exercícios dinâmicos, preferencialmente aeróbios, de moderada intensidade, associados a exercícios resistidos. Isso é também um tabu, né? Que a gente fala assim, esse paciente tem que fazer exercício aeróbio, né? O que é um exercício aeróbio? O exercício aeróbio é exatamente a intensidade do esforço. Quando a gente fala, o paciente faz exercício aeróbio, só pode fazer esteira ou bicicleta, na realidade nós estamos falando do componente de contração muscular. Então, os exercícios preferenciais são exercícios dinâmicos, que são exercícios na esteira, na bicicleta, caminhada. Quando a gente fala de exercícios aeróbios, são exercícios de moderada intensidade. Os exercícios resistidos é o famoso musculação, que todo mundo tem medo também, né? A musculação, não necessariamente com aparelhos, né? A musculação, na realidade, quando a gente chama de exercício resistido, é quando eu faço contração muscular contra uma certa resistência, que pode ser um agachamento com o peso do corpo, eu estou fazendo contrações, e normalmente são contrações isométricas, que eu tenho pouca modificação de fibra, e diferente de exercícios dinâmicos, que são modificações, eu tenho contrações isotônicas. Quando eu tenho exercício dinâmico,
eu tenho uma vasodilatação mais acentuada, eu tenho maior retorno venoso, eu tenho maior débito cardíaco, com maior frequência cardíaca, mas eu tenho uma redução de pressão arterial média. Quando eu tenho os exercícios resistidos, que a gente fala que são exercícios que eu tenho contrações isométricas, esses exercícios, então, eles reduzem a minha resistência vascular periférica, aumentando a minha pressão arterial média. Só que os exercícios resistidos também, como os exercícios, a intensidade dos exercícios dinâmicos, eles variam do leve ao muito intenso. Então, se eu pegar um quilo, um pezinho de 1 quilo, estou fazendo um exercício resistido, mas com uma baixa carga. Se eu fizer trabalho de hipertrofia muscular para ganho de massa, eu estou fazendo uma alta carga. Os exercícios resistidos de leve a moderada intensidade, o comportamento hemodinâmico é muito parecido com os exercícios dinâmicos. Por isso que a gente associa os exercícios dinâmicos com os exercícios resistidos, que são importantes para tônus muscular, para que o paciente consiga fazer os exercícios dinâmicos, ele precisa ter massa muscular. Então, os exercícios resistidos também são importantes. A fase 3 é a fase de manutenção, que visa manter a capacidade ou aumentar a capacidade funcional, controle de fatores de risco. A fase 3, né, que a gente chama até 1 ano, e depois a fase de controle de fatores de risco, após 1 ano de reabilitação cardíaca. Então, aqui, colocado em fases, quer dizer, a fase 1, a fase 2, a fase 3, o que a gente tem que fazer? Então, quais são as atividades são indicadas, né? Então, os exercícios contínuos, aeróbios, são indicados tanto na fase 2 quanto na fase 3. Os exercícios resistidos, que a gente chama de musculação, são indicados em baixa carga na fase 1, na fase 2, na fase 3 são indicados, né? Os pacientes na fase 1, que é a internação, são pacientes que fazem curtos períodos várias vezes por dia, e os pacientes na fase 2 e na fase 3 fazem várias vezes por semana, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês a respeito de intensidade do exercício. Quando a gente fala de exercícios à distância, não quer dizer que o paciente ele não vai ficar sob uma supervisão presencial, mas ele deve ser orientado, é o que a gente faz no ambulatório de reabilitação, a gente faz a estratificação de risco do paciente e para que ele faça os exercícios à distância, então de uma maneira orientada, né? Nós temos alguns trabalhos mostrando que os exercícios à distância também têm uma segurança quando eles são orientados, e eles não são inferiores em relação, em muitos parâmetros, em relação aos exercícios presenciais. Então, como eu falei, prescrição de exercícios para reabilitação, só vou chamar um pouquinho de atenção. Existem 4 pontos importantes, quer dizer, o tipo de exercício, a duração, a frequência e a intensidade. Então, isso é para vocês conhecerem, né? Os exercícios que a gente falou, que a gente chama de exercícios aeróbios, na realidade são exercícios dinâmicos, que tem movimentos cíclicos e que eu utilizo grandes grupos musculares, onde eu tenho um grande benefício. A caminhada, ciclismo, corrida, natação, esses são os exercícios dinâmicos. Os exercícios resistidos, esses aqui são do programa de reabilitação, então, exercícios com pesos que os pacientes podem fazer dentro de uma intensidade programada. As atividades, elas têm que ter uma duração de 40 minutos a 1 hora, né? Com uma frequência de 3 a 5 vezes por semana. Se o paciente quiser fazer 6 vezes por semana, ele pode fazer, mas na realidade pelo menos 3 vezes por semana. E aí, a intensidade do exercício, e isso acho que é importante porque essa é uma dúvida frequente, né? Na realidade, existem algumas nuances, mas a gente não erra. Exercício de leve a moderado, todo mundo sabe, né? Como que a gente vai fazer pelo controle da frequência cardíaca? Existem os limiares ventilatórios, quando a gente usa a ergospirometria, ou a fórmula quando a gente usa o teste ergométrico, que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente usa a ergospirometria, a frequência cardíaca, o limite inferior desse paciente é no limiar anaeróbio. E quando é o limite superior, é no ponto de compensação respiratória,
E isso eu sei também, que a ergospirometria também é um bicho de chefe de cabeças, eu vou chegar lá só para mostrar para vocês. Eu tinha um videozinho aqui, que não vai passar, para mostrar aí a ergospirometria. Bom, uma coisa importante, assim, quando a gente está falando de intensidade de exercício, a gente tem que tomar muito cuidado com as fórmulas, né? Quando eu vejo as fórmulas, eu estou comparando o indivíduo que tem 50 anos, que tem insuficiência cardíaca ou que tem doença coronariana, que toma um monte de medicação, com todos os outros pacientes que são normais, com os mesmos 50 anos. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as fórmulas para a intensidade de exercício. A fórmula de Carbone ou frequência cardíaca de reserva é um meio que se achou de estimar de uma maneira mais apurada a frequência cardíaca de treino. Quando a gente fala, olha, a frequência cardíaca usar pela fórmula 220 menos a idade, então eu comparo todo mundo com a mesma idade, né? Eu faço 75, 85% da máxima, eu estou comparando todo mundo com a mesma idade. E, na realidade, quanto mais condicionado está a pessoa, ou mais doente está a pessoa, não é a frequência máxima que muda muitas vezes, é a frequência de repouso. Os atletas, né, quanto mais condicionado a gente está, a gente fala, mudou, eu estou mais bradicárdico. Então, o que essa fórmula tentou fazer? Ela tentou fazer uma média ponderada entre a frequência máxima e a mínima, para que a gente refine um pouco a forma de fazer uma prescrição de treinamento. Então, quando a gente fala de frequência cardíaca máxima, quer dizer, a gente está falando na fórmula 220 menos a idade, mas para os nossos pacientes cardiopatas isso não funciona. O ideal é que a gente use a fórmula, a frequência cardíaca máxima do teste de esforço. Só que também tem que tomar cuidado, porque a gente sabe da qualidade dos testes de esforço, nem sempre é um teste máximo ou próximo do máximo, né? Então, eu falo que pergunta para o paciente, se ele chegou em 8, de 0 a 10, chegou em 8 de cansaço, a gente pode usar essa frequência cardíaca do teste. E aí, o que acontece? Essa média ponderada entre a máxima e a mínima, eles usam uma porcentagem aqui dessa média ponderada, e essa porcentagem varia de acordo com o indivíduo. Quer dizer, o indivíduo que é cardiopata e está sedentário, ele atinge os limiares ventilatórios dele, ele atinge o moderado dele muito mais precoce. Então, a gente utiliza a fórmula, a porcentagem menor. Os pacientes que são mais condicionados, eles atingem o moderado deles maior. Então, o que acontece? Vou mostrar para vocês um exemplo, eu sei que é um pouquinho mais difícil, então acho que o exemplo vai ficar mais fácil para a gente ver. Se a gente considerar que um paciente DAC crônico, 52 anos, está usando beta-bloqueador AS estatina, fez um teste ergométrico negativo. Nós estamos fazendo uma estratificação para ele iniciar o exercício. Esse é um paciente que ele fez um teste cardiopulmonar que mostrou que a frequência cardíaca dele de repouso é em torno de 65 e a frequência máxima de 152, ou seja, 90% do predito para a idade. Se a gente considerar o que todo mundo considera, que a frequência cardíaca dele é 220 menos a idade, e eu faço 75, 85% dessa máxima, a frequência de treino dele seria de 126 e 142. E o que é essa frequência? Essa frequência ela está estimando o exercício moderado do paciente, né? Então, essa fórmula funciona para 85% dos indivíduos adultos jovens saudáveis. Para os extremos não funciona. Para os idosos, para as crianças, para os muito cardiopatas, para muitos atletas, isso não funciona. E eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse paciente aqui, ele fez um eletrocardiograma negativo, mas ele fez um ergospirométrico. O ergospirométrico, o que ele mostra para a gente? Ele mostrou que o exercício leve dele vem do repouso até 84 batimentos. O exercício moderado dele foi de 84 a 129 batimentos. E o exercício intenso foi de 129 até 152. Por que o ergospirométrico mostra isso para a gente? Porque o ergospirométrico, ele de uma maneira direta e não através de fórmula, através de captação do metabolismo, através da nossa ventilação durante o esforço,
ele consegue dividir o metabolismo em fases. O que é o exercício leve, que é a nossa aerobiose, o que é o exercício moderado, que é a nossa anaerobiose compensada, e o que é o exercício intenso, que é a nossa anaerobiose descompensada. Para vocês terem uma noção, os pacientes com insuficiência cardíaca, eles têm a aerobiose muito reduzida. São pacientes que vivem em anaerobiose. Então, o leve deles começa muito precocemente. Eu brinco com o pessoal que o paciente chega no pronto-socorro, a gente dosa o lactato. Quer dizer que esses pacientes vivem em anaerobiose. A anaerobiose, para a gente, fornece pouca energia, né? O lactato fornece 2 ATPs, enquanto o nosso ciclo de Krebs fornece 36 ATPs. Então, o ergospirométrico divide essas fases de uma maneira mais objetiva, mais direta. Então, ele mostrou para a gente que o exercício moderado desse indivíduo é de 84 a 129. Se eu usar essa fórmula, o indivíduo vai treinar sempre, vai fazer exercício sempre numa intensidade muito alta. E aí que ele tem um risco maior de desadaptar, de fazer arritmia, do shear stress, de romper uma placa. Então, esse é o risco desse paciente. Bom, mas eu não fiz ergospirométrico porque onde eu trabalho não tem ergospirométrico, mas tem um teste ergométrico. Então, eu vou fazer a média ponderada entre a minha mínima e a minha máxima e usar a porcentagem estimada. Nesse caso, então, eu vou pegar a frequência cardíaca máxima desse indivíduo, que ele atingiu no teste ergométrico 152, eu vou reduzir da frequência de repouso, que foi 65, e eu vou colocar uma porcentagem. Essa porcentagem estima o moderado. Quanto mais doente, quanto mais sedentário, mais precoce é esse moderado. Então, aqui, por exemplo, eu calculei de 40% a 70% desse indivíduo, só para a gente ter uma noção, eu calculei essa média ponderada, 94 a 123. Então, ele também vai ficar dentro do moderado. Então, é lógico que falar, mas essas fórmulas eu tenho que decorar, não, mas é só para a gente ter uma noção que nem sempre as fórmulas são válidas para toda a população. O moderado é um treino seguro, de uma maneira geral, é um treino seguro e efetivo para os pacientes. É aí que a gente quer que o paciente treine na maior parte do tempo. Quais as barreiras da reabilitação? A não aderência ou a participação subótima? Idade avançada, mulher, nível socioeconômico, obesidade e hipertensão. 30% a 50% dos pacientes encaminhados abandonam por depressão, por tabagismo, obesidade, dificuldade de alterar o horário de trabalho, custos. No INCOR, nós temos um grande problema que os nossos pacientes, principalmente os pacientes do SUS, moram longe, eles não conseguem chegar, né? Nós temos um problema que o SP-Trans, né, ele não fornece bilhete para os pacientes têm uma dificuldade para fazer o programa de reabilitação, né? Outra barreira importante é que nós temos só 20% em média dos pacientes elegíveis são encaminhados, um tanto pela falta de familiaridade dos próprios médicos com a reabilitação, poucos centros de reabilitação hospitalar, a comunicação inadequada entre as equipes e os acessos limitados e a distância. Nós temos algumas estratégias, quer dizer, ampliação de iniciativas de pesquisas, redução dessas barreiras que a gente já comentou, aumento da disponibilidade de programas. Então, algumas estratégias para a gente melhorar o programa de reabilitação. E eu acho que aulas como essa, Eduardo, Pablo, o Fábio, ajuda a gente a quebrar algumas barreiras. Acho que era isso que eu tinha para falar e fico à disposição aí para eventuais dúvidas. Excelente, excelente, Patrícia. Obrigado pela disponibilidade. Eu acho que foi muito, muito bom. É interessante a gente ver o especialista falando, porque o que a gente vê na prática clínica não é isso, né? Aliás, é bem curioso, porque no dia a dia o que a gente vê? Primeiro você pega, por exemplo, dentro do nosso cenário, um coronariano, um paciente com a síndrome coronariana crônica, e é muito engraçado que os médicos às vezes dizem simplesmente não faça atividade física, porque o medo, a insegurança, na verdade, de um evento associado à atividade física é tão grande que o indivíduo pede exatamente para ele não fazer aquilo que todas as diretrizes dizem
que seria o mais benéfico para ele. Ao mesmo tempo, alguns, por exemplo, recomendam coisas absurdas, do tipo, né, a sua dor é o seu limite, então o senhor caminha até ter dor, sendo que a gente sabe que normalmente a dor na cascata isquêmica ela é o fim da cascata, antes ele apresentar dor, normalmente ele já teve alteração eletrocardiográfica, alterações de relaxamento e disfunção ventricular, transitória relacionada à isquemia, então a gente vê que as pessoas normalmente elas tensionam entre esses extremos e a grande tônica é essa questão da segurança. Então, foi muito bom que você desmistificou, mostrou que é algo absolutamente seguro. A gente está tentando mudar essa cultura na instituição, porque, de fato, pairava sempre um medo muito grande de recomendar atividade física para essa população, principalmente para aqueles isquêmicos mais graves. E eu queria perguntar para você, e aí vai o meu questionamento, a gente sabe da redução de mortalidade, eu gostei quando você começou, mas antes da mortalidade já tinha melhora de qualidade de vida. Eu queria deixar claro que eu falei hoje no ambulatório e falo sempre que cardiologista tem uma fixação por mortalidade. A gente tem que aprender com os ortopedistas. Se tudo fosse mortalidade, o ortopedista não vivia, porque normalmente as cirurgias ortopédicas só melhoram qualidade de vida e é um baita benefício. Então, a gente não pode viver só de redução de morte, infarto e AVC, né? Então, se só melhorasse qualidade de vida, se tudo aquilo que a gente aprendeu, que é tão eficaz, ou alguns estudos mostrando até melhor em relação ao tratamento percutâneo, já seria muito bom. Reduzindo mortalidade, que é aquilo que a gente tem visto, pós-cirurgia, pós-síndrome coronariana aguda e mesmo nos indivíduos estáveis, isso aí ainda dá mais, digamos assim, a volume e a evidência que a gente tem de recomendação 1A em praticamente todas as diretrizes. Eu queria perguntar em relação, e você tocou nisso, que é uma linha de pesquisa que vocês têm, ao uso dessa terapia no paciente com angina refratária, que seria talvez o paciente mais delicado. Ao mesmo tempo que a gente vê que a angina instável acaba sendo uma contraindicação, o paciente com angina refratária ele entra um pouco nessa linha tênue. Ele é exatamente a linha tênue entre o indivíduo na síndrome coronariana crônica e na síndrome coronariana aguda, mas é um paciente onde normalmente a gente já esgotou as nossas medidas farmacológicas tradicionais e de fato, tudo que vem a agregar benefício nesse indivíduo seria muito bom na prática clínica, né? Então, qual que é a experiência de vocês com a reabilitação especificamente nessa população? Nós discutimos os dados essa semana com a Luciana Dourado e o Goldak, que eles estão encabeçando esses projetos. E o que acontece? Existem poucos estudos na literatura com esse grupo de pacientes, então a gente não sabe nem a segurança. Parece que tem um único estudo na literatura mostrando segurança desses pacientes com treinamento. Então, o principal ponto para a gente é assim, tem segurança? Eu posso treinar? Né? E nós não temos uma contraindicação. Na realidade, esses pacientes são de alto risco, são pacientes isquêmicos em baixa carga, que são pacientes que eles, com o mínimo de esforço, eles já têm doença, eles já têm dor, né? Então, agora que a gente está tendo algumas evidências, a gente está aprendendo a lidar. É lógico que quando a gente não conhece, a gente tem um pouco de medo, eu falo que a gente treina um pouco menos, os pacientes têm um componente psíquico muito importante, eles têm medo, eles chegam com medo. Muitos pacientes a gente precisa dar nitrato para eles começarem a fazer o programa, porque por mínimo esforço eles já têm angina, eles não conseguem fazer nada, a gente não consegue como ter algum benefício, então a gente tem usado nitrato para esses pacientes. Mesmo os pacientes com angina estável, eu no ambulatório, eu oriento os pacientes que têm angina por uma carga um pouco maior, mas que às vezes a gente indica eles fazerem uso de nitrato antes do exercício, por exemplo. Tem os pacientes que fazem uso de nitrato crônico, doutora, antes ou depois? Não, antes, porque eu acabo aumentando aí o endurance desses pacientes. A angina refratária é uma coisa que nós temos uns resultados preliminares, que é a nossa observação no dia a dia, poucas intercorrências, né? E os pacientes, eles se sentem muito acolhidos, então eles têm uma melhora do lado psicoafetivo também importante. Eu só vou reforçar, né? A gente falou de qualidade de vida, os pacientes melhoram muito quando comparam os pacientes que não fazem. A gente tem que levar em consideração que lá no INCOR também a gente vê os pacientes
os pacientes vão no programa de reabilitação 3 vezes por semana. Enquanto eles fazem a cirurgia, vão voltar depois de 2 meses no ambulatório com você, Eduardo, ou tem um evento. Então, é lógico que o paciente vai melhorar. Não, mesmo eu falo, se ele não precisa nem fazer exercício, se ele vier aqui 3 vezes por semana, a gente vai ver o peso para ver se ele teve congestão, mede a pressão arterial, mede a glicemia. Só aí ele já teve uma melhora, né? Então, comparar a qualidade de vida também tem um problema, né? Boa. Pita? Só parabenizar a Patrícia pela ótima aula. Acho que você colocou alguns pontos muito importantes. Primeiro que reabilitação e atividade física, eu concordo plenamente com você, é um remédio. Em dose certa, né, horário de fazer, quantidade. Não é para fazer de forma nem desenfreada, nem você pode deixar de fazer. Acho que essa é uma mensagem muito importante. Lembrar a todos que a prescrição de qualidade, a prescrição de reabilitação cardiopulmonar pós-angioplastia, não é nem só pós-evento agudo, mas pós-angioplastia e pós-síndrome coronariana aguda, é um indicador de qualidade de todo o hospital, pelo American College, aqui no INCOR, por uma questão, acho que, de logística, né, e de excesso de paciente, a gente não consegue encaminhar todo o paciente pós-evento para reab, mas deveríamos. E você pôs muito bem por que isso, né? Então, primeiro que o cardiopata, em geral, ele vai se beneficiar com redução de mortalidade, com aumento de sobrevida, se ele fizer atividade física. Então, acho que isso foram os meus estudos que você mostrou. E o paciente que teve o evento, primeiro que é uma forma de você voltar para a vida normal com segurança. Ter revascularizado um paciente, você está vendo um ponto de internação com o mínimo de esforço, né? Andando no corredor, e não é essa a vida dele. Então, você tem a segurança de que ele não está fazendo arritmia, de que ele está tendo uma boa capacidade física nesse período tão delicado que é o pós-infarto ou pós-diagnóstico imediato, pós-início de tratamento do paciente com insuficiência cardíaca. Mas a minha pergunta é o seguinte: os cardiopatas, né, a gente prescrever para todo mundo reabilitação, acho que o sistema não consegue absorver. Na medicina privada é possível, né? A gente consegue, nos principais hospitais de São Paulo, prescrever reabilitação para absolutamente todos os pacientes pós-angioplastia e pós-infarto e para aqueles com insuficiência cardíaca. Mas qual seria o grupo que você julga que tem maior benefício, principalmente nos pacientes agudos? Um paciente que teve evento, que infartou, seja infarto com supra ou infarto sem supra, qual que é o grupo que especificamente você se preocuparia mais para prescrever reabilitação antes que ele volte para atividade física? Porque todo mundo quer fazer atividade física. Qual aquele grupo selecionado que você fala, olha, sem reabilitação não dá para voltar para atividade física? Alguns anos atrás, quando a gente foi montar a reabilitação fase 2, que não tinha no INCOR fase 2 SUS, só tinha de convênio particular, não tinha o SUS, Fábio, nós fomos fazer um levantamento do número de altas que no CID lá do S3 tinha de síndrome coronariana aguda. Então, assim, tem 360 altas por mês no INCOR. Bom, não consigo atender todo mundo, né? Quem é o que tem maior benefício? É aquele paciente que teve maior complicação. Como a gente viu, assim, como eu mostrei, o paciente que tem uma capacidade funcional pior, quer dizer, mais reduzida, é o que tem maior ganho. Então, aí nós começamos a desenhar para os pacientes que iam para a UCO, né? Que são os pacientes normalmente que têm um infarto complicado, por exemplo, são pacientes jovens que usaram, que tiveram taquiarritmias, que tiveram que usar dispositivos de assistência. Então, esse grupo, que é o grupo de alto risco, que deve ser mandado para a reabilitação. Então, isso eu até ia falar, porque realmente a gente não comporta fazer e avaliar todo mundo. Mas quem merece uma avaliação mais cuidadosa, uma supervisão, é esse paciente de alto risco, né? Então, a nossa média de fase 2, por exemplo, enquanto a média de reabilitação é 66 anos, a nossa média acho que a última média foi 62 anos, porque são pacientes mais jovens que tiveram infarto anterior extenso, pacientes que tiveram disfunção ventricular importante. Então, esses pacientes é que têm maior benefício, né, no programa de reabilitação. Uma coisa importante, eu acho que a gente tentar avaliar em alguns serviços fora, né, eles até recomendam que a gente faça o teste ergométrico antes da alta do paciente,
para estratificar o risco que a gente está falando, depois de 15 dias, vamos fazer o teste ergométrico, mesmo que seja submáximo, para a gente estratificar, avaliar a capacidade funcional, ver o que ele pode fazer. Porque ele fala para você, olha, doutor, eu posso dirigir, eu posso ter atividade sexual, eu posso voltar a trabalhar, né? Então, assim, a gente fala, não pode fazer exercício, mas o paciente trabalha como pedreiro. Então, a gente precisa tentar, de uma forma mínima na internação, avaliar a capacidade funcional desse paciente. Então, eu brinco que o pessoal, a pergunta tabu no INCOR para avaliar a capacidade funcional, é perguntar quantas vezes ele parou do metrô até o INCOR, né? Isso, a gente tem que tomar um cuidado, porque se esse paciente ele foi bem devagarzinho do metrô até o INCOR, talvez ele não tenha parado. A nossa velocidade de marcha é em torno de 4 km por hora. 4 km por hora, eu preciso de 4 metros. 4 metros são, sei lá, 4, 5 metros, dá 17 de VO2. É um paciente de classe 2, né? Então, assim, se ele andou 4 km por hora, que é de marcha, se ele andou bem devagarzinho, ele pode ter uma classe 3 e ir andando do metrô até o INCOR sem parar. Então, a gente tentar avaliar, mesmo na internação, a capacidade funcional desse paciente. Talvez a fisioterapia ajude a gente. Sintomas para o banho. Por exemplo, o banho, eu preciso de 3 metros para tomar banho sozinho, né? Então, para 3 metros, o indivíduo consegue fazer as atividades do dia a dia dele na casa. Para atividade sexual, eu preciso de 5 metros, eu preciso de uma capacidade um pouco maior. Não, mas ele consegue andar no corredor sem sintomas. Ele caminha até de uma velocidade tranquila. Então, tudo bem, ele pode dirigir. Se ele não fez cirurgia, se ele não tem ferida operatória, hoje os carros não são pesados, né? A gente tem direção hidráulica. Então, ele precisa de menos, ele precisa de 2,5 metros, né? Então, a gente pode falar que ele não pode dirigir por conta de reflexo, queda de pressão, fatores psicossomáticos, mas não por conta de capacidade funcional, né? Então, a gente precisa aprender, isso é um aprendizado de todo mundo, quer dizer, tentar achar, durante a internação, alguns marcadores que façam com que a gente oriente esse paciente. Não necessariamente eu preciso prescrever frequência cardíaca para esse paciente fazer uma caminhada. Isso é muito difícil, porque eles não sabem contar, eles não têm frequencímetro, ninguém tem Apple Watch, né? Mas você pode pedir para ele, hoje todo mundo tem um celular, contar o número de passos, né? Quer dizer, ele tem que ficar ativo durante o dia. Então, use o seu celular para contar o número de passos. Faça várias vezes caminhadas, pequenas caminhadas durante o dia, isso já é válido, né? Inclusive, Patrícia, a gente tem duas perguntas aqui. Uma delas, parcialmente, eu acho que você respondeu nessa sua consideração. É uma pergunta aqui de um colega de Maceió. Ele pergunta se é possível uma reabilitação pós-infarto em paciente SUS sem monitorização e sem rígido acompanhamento multidisciplinar. Eu vou agregar, talvez, um questionamento maior de o que a gente pode fazer para recomendar atividade física no consultório, não sendo especialista e sem dispor de um serviço de reabilitação com ergo espirométrico para você, de fato, prescrever com mais segurança a atividade física. Eu sei que é difícil o especialista responder isso, mas, assim, num cenário precário, e aqui a gente tem pessoas de todo o Brasil, onde vamos considerar que tem pelo menos um teste ergométrico, né? Como que eu consigo fazer isso, pelo menos com um teste ergométrico na mão? Então, assim, eu vou até desconsiderar o teste ergométrico. Na realidade, tentar estratificar o paciente de mais alto risco, você vai precisar de um teste ergométrico para refinar um pouquinho a sua orientação, né? É muito difícil um paciente pós-infarto com disfunção importante, a gente falar para ele ir para uma academia, né? Mas vamos colocar um pouquinho o paciente de alto risco de lado, depois eu volto a falar dele. O paciente de baixo risco e risco moderado, quer dizer, paciente que não tem disfunção importante, que tem uma capacidade funcional, e a gente pode falar, olha, o que é capacidade funcional moderada, né? Que os nossos marcadores são 6 metros. 6 metros que a gente tem no teste ergométrico lá de marcador, de critério de gravidade. Por quê? 6 metros é o que a gente precisa para realizar as nossas atividades do dia a dia. Se a pessoa no dia a dia não tem uma limitação, ela pode fazer, ela tem 6 metros de capacidade funcional. E é isso que eu falei, para ele fazer uma caminhada tranquila no plano, ele precisa de 4 metros. Então, ele tem capacidade para isso. O que a gente precisa fazer é refinar as nossas perguntas para o paciente, para tentar
tentar avaliar a capacidade funcional dele. Se eu tenho uma capacidade funcional um pouco maior, então, se ele pode fazer atividades, isso lógico que nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Então, vamos supor, o paciente quer fazer dança de salão, né? A dança de salão, se não for zumba, né? Ela 3 a 4, no máximo 5 metros de capacidade funcional. Então, se ele tem 6 de capacidade funcional, ele consegue fazer, vai ser um exercício moderado, não vai ser um mais intenso. Só que eu não vou prescrever as atividades de 7, 8 metros, por exemplo, uma corrida, uma coisa mais intensa, porque eu não sei se ele tem essa capacidade, né? Sem um teste. Então, é possível fazer a reabilitação. Uma das coisas que eu oriento, assim, logo após a alta, que eu acho interessante, a gente pedir para o paciente, que é o que a fisioterapia faz. Ela pede para o paciente caminhar no corredor 10 minutos, ela não caminha com ele, nós vamos dar continuidade com isso, mesmo pós-alta. Olha, caminha em volta da sala, no corredor do prédio, no hall do prédio, sempre com alguém, caminha 10 minutos de manhã, 10 à tarde, 10 à noite. Eu estou fazendo uma atividade passiva quase, que é bem lenta, com baixo risco, e o paciente já vai ter algum grau de benefício. Se esse paciente ficou bem com 10 minutos, 3 vezes por dia, na semana seguinte nós vamos passar 15 minutos 2 vezes por dia. Se esse paciente ficou bem, na outra semana nós vamos passar 20 minutos, 25, 30, podendo chegar de 30 a 40 minutos, progredindo 5 minutos por semana. E qual a intensidade? De preferência, de leve a moderada. Eu falo que, fala para o paciente, de 0 a 10 de cansaço, ele tem que estar relativamente fácil a ligeiramente cansativo. Ele informa isso para você, a tabela de Borg ajuda isso, mas até o paciente decorar 1, 0, 6, 13, fala, olha, você tem que estar de relativamente fácil a ligeiramente cansativo. No plano, primeiro a gente progride o volume, depois nós vamos passar para a intensidade, né? Então, e depois você fala, não, doutor, eu estou 30 minutos, está super tranquilo, eu não sinto nada. Aí sim, fala, então vamos apertar o passo. Fala para mim, eu estou caminhando no parque, quantos metros tem a pista do parque? Vamos ver quanto que ele está caminhando. Às vezes ele fala, não, estou caminhando meia hora. Quando você vai ver, são 1 quilômetro a volta. Em 1 hora ele caminha 2 quilômetros por hora. A gente tem que tomar cuidado nesse sentido, assim, orientar o paciente a lidar com a sensação de cansaço subjetivo. Excelente, excelente. Por fim, tem uma pergunta aqui da Lili, doutora Liliane Neves. Vou dar um abraço aqui para dar um abraço para ela e a UTI do 2C do 9 de julho. Eu trabalho no Sírio também. Ela pode, inclusive, prescrever para os pacientes do Sírio. Olha a Lili aqui, ó. Mas ela não manda no chat, ela mandou no meu WhatsApp mesmo a pergunta dela, então eu vou fazer. É minha sócia, então ela pode mandar para o meu WhatsApp. É o seguinte, em paciente que foi minha preceptora na UTI. Olha só. Em paciente com insuficiência cardíaca que ainda está em ajuste de medicação, ele compensou a insuficiência cardíaca, mas ainda não chegou nas doses máximas de beta-bloqueador, de vasodilatador. Ele já pode iniciar a reabilitação após a alta imediatamente ou tem que aguardar o ajuste da medicação para só depois começar a reabilitação? Não, ele pode começar imediatamente, se ele tiver clinicamente compensado, né? Ele inicia, nós temos um problema, por exemplo, na reabilitação que a gente faz ergo-spiro antes de começar, aí a frequência é uma e a gente otimiza o beta-bloqueador, a frequência é outra, né? Muitas vezes a gente faz o que nós chamamos de pré-treino, que são exercícios leves, exercícios resistidos, e aí depois a gente faz o teste quando a gente já tem um ajuste da dose. Mas esse paciente pode, se ele estiver clinicamente estável, ele pode começar imediatamente, não precisa aguardar o ajuste da dose da medicação. Boa. Bom, gente, a gente respeitou aqui o tempo, gostei demais. Patrícia, muito obrigado, viu, pela sua aula, muito esclarecedora. Eu acho que todo mundo cresceu muito. É interessante que a gente tem tanta facilidade de prescrição de medicações nas doses mais absurdas e confusas, associação de anticoagulantes, antiagregantes, e às vezes peca na dificuldade que tem de prescrição de atividade física, que é uma coisa que deveria ser tão rotineira, tão do dia a dia. É uma coisa, você vê, as recomendações são recomendações para o dia a dia do doente, né?
caminhar ao redor do prédio por um tempo específico, numa frequência específica. E muitas vezes a gente tem uma intimidade muito grande durante a residência, durante a nossa formação, com coisas tão difíceis, doses de drogas vasoativas, e não tem nenhuma familiaridade com esse tipo de conduta que tem a ver com o dia a dia do paciente, né? Então, acho que a gente precisa, de fato, rever essa questão na nossa formação. E está aqui, então, a aula que o pessoal tanto pediu de reabilitação. Obrigado mais uma vez aí pela sua exposição. Eduardo, obrigado, Fábio, obrigado pela presença de todos. Excelente, Patrícia. Parabéns aí. Obrigado. Nós temos algumas coisas para desenhar a partir daí. Boa. Tchau, tchau, gente. Eu vou pedir para ficar só os residentes que começaram agora no estádio, para a gente fazer uma reunião interna. Tchau, tchau para todo mundo. Boa noite. Tchau, obrigado pelo convite. Boa noite.